Mickey Free nasceu como Felix Tais, no final dos anos 1840, para Maria Jesus Martinez, uma mulher do México. Seu pai se chamava Santiago Tais. O jovem casal se conheceu e se apaixonou quando ambos tinham 16 anos. Mas eles não se casaram, possivelmente porque os pais de Santiago se opuseram. Em 1858, Maria Jesus e seus 2 filhos, Félix e sua meia-irmã, Theodora Rangel, foram morar com John Ward, um irlandês que se mudou para o território do Arizona e começou um rancho. Segundo o censo dos Estados Unidos de 26 de agosto de 1860, Felix Ward, como era conhecido então, tinha 12 anos de idade. Apesar das alegações posteriores de um meio-irmão, Santiago Ward, de que ele nasceu em 25 de julho de 1860, isso contradiz as informações registradas no censo. Antes de sua morte, em 1867, John Ward e Maria Jesus tiveram 5 filhos. À medida que Félix amadurecia, ele se tornou um adolescente esguio com cabelos castanho avermelhados, pele clara e um olho esquerdo cego devido a uma infecção na infância. Durante esse tempo, o Vale Sonoita continha 7 fazendas, uma das quais era de propriedade e operada por John Ward, cobrindo 160 acres, cercada por carvalhos, salgueiros e árvores de algodão. Félix ajudava seu padrasto com o trabalho na fazenda. Em 27 de janeiro de 1861, um grupo de invasores Apache, provavelmente retornando de uma invasão em Sonora, atacou a fazenda Ward. John Ward não estava presente, pois conduzia negócios próximo ao riacho Sonoita. John Cole, um fabricante de carruagens, estava doente e possivelmente repousando na oficina do ferreiro. Ele presenciou 9 guerreiros Apache invadindo a casa, com a intenção de sequestrar as mulheres e crianças. Simultaneamente, outro grupo de invasores mirou o gado no lado oposto do riacho. Para sua surpresa, os Apaches avistaram Felix, de 12 anos, empoleirado em uma árvore de pêssego. Eles exigiram que ele descesse e ele obedeceu. Naquele momento, 2 indivíduos americanos chegaram e assustaram os Apaches. Eles fugiram com 20 cabeças de gado e o jovem Félix, enquanto sua família não foi ferida. Ao voltar para casa, John Ward soube pelos vizinhos que os Apaches levaram seu gado e enteado. Ele prontamente procurou ajuda do tenente-coronel Pitcairn Morrison, no Forte Buchanan, acreditando que seu enteado havia sido sequestrado pelos Apaches Chiricahua e insistindo em uma ação militar. Na manhã de 29 de janeiro, o 2º tenente George Bascom, da 7ª Infantaria, acompanhado por John Ward, partiu do Forte Buchanan com 54 soldados para resgatar o menino Ward. O Sr. Ward estava convencido de que Cochise e seus Apaches Chiricahua eram responsáveis pelo sequestro de seu enteado, uma crença compartilhada pelo tenente Bascom. Bascom, encarregado da Companhia C, 7ª Infantaria, entendeu a partir de experiências passadas que apenas os Apaches Chiricahua viajavam para o leste. No entanto, ele desconhecia que a criação do Forte Breckenridge, no Arevipa Creek e no rio San Pedro e a terra natal Pina haviam redirecionado todos os invasores Apache para o leste, e não apenas os Chiricahua. O que se seguiu foi um grave erro que levou a 25 anos de intensa guerra entre os Estados Unidos e os Apaches Chiricahua. A expedição de Bascom seguiu a trilha até o Passo Apache e no dia 3 de fevereiro enviou uma mensagem para Cochise, o líder dos Apaches Chican e Chiricahua, para se encontrar com eles. Naquela época, Cochise e seus Apaches viviam em paz com os colonos brancos. Cochise, sem suspeitar de problemas, chegou com seu irmão, 2 sobrinhos, esposa e seus 2 filhos. Ele afirmou que não tinha a criança sequestrada, mas se ofereceu para identificar o responsável dentro de 10 dias. Bascom acusou Cochise de sequestrar o garoto mesmo assim.
Cochise negou a acusação, mas Bascombe insistiu, levando a uma acalorada troca de palavras. Bascombe então cercou os Apaches, informando a Cochise que eles seriam mantidos como reféns até que a criança fosse devolvida. Cochise conseguiu escapar e capturou reféns próprios para negociar em troca, mas Bascom recusou. Essa recusa aumentou as tensões, resultando em ambos os lados trocando tiros e iniciando um ciclo de retaliações violentas antes que os países dos Apaches Chiricahua declarassem guerra. É provável que os Apaches Aravaipa, um grupo de Apache ocidental, foram os que inicialmente capturaram o jovem Félix. Ele então foi negociado entre vários grupos de Apache ocidental até acabar com os Apaches da Montanha Branca, que viviam cerca de 25 milhas a sudoeste da moderna McNairy, Arizona. Félix passou a próxima década de sua vida lá. E eventualmente se tornou um guerreiro Apache. Ele foi criado por um líder de clã Apache chamado Niandia e se tornou o meio-irmão de John Rope. Em 2 de dezembro de 1872, o tenente John Burke, que estava trabalhando de perto com o General Crook, alistou 47 Apaches ocidentais no acampamento Apache para servir como batedores contra Apaches hostis. Entre eles estava um jovem guerreiro em seus 20 e poucos anos, com cerca de 1,70 m de altura, magro, com cabelos castanhos avermelhados, pele clara e um olho azul, cego do outro. Segundo Paul Andrew Hutton, os outros guerreiros apelidavam o jovem de Felix. Os soldados brancos notaram suas características distintas, seu cabelo vermelho e pele clara, e alguns comentaram que ele se parecia com um personagem do livro de Charles Lever, Charles O'Malley, The Irish Dragoon, chamado Mickey Free. Portanto, Felix Ward adotou o nome Mickey Free. Após menos de um ano como batedor Apache no Exército dos Estados Unidos da América, Mickey Free foi promovido a cabo em 2 de abril de 1873. Pouco depois, o Cabo Free presenciou a rendição dos notórios líderes Apache Tonto, Charlie Pan e Jill Shy. Ele foi posteriormente promovido a sargento, ganhando $17 por mês. Em 4 de dezembro de 1874, ele foi nomeado intérprete no Camp Verde, recebendo um aumento salarial significativo para $125 por mês. Enquanto esteve no Camp Verde, Mickey Free conheceu Al Sieber, que atuou como líder dos batedores durante boa parte das guerras Apache. Sieber influenciou fortemente a vida de Mickey. Alto e resistente, com um grande bigode, Sieber era um campanheiro habilidoso que podia rastrear Apaches renegados até que fossem subjugados. Sieber uma vez descreveu Mickey Free como meio irlandês, meio mexicano e um cara completamente durão. Mickey Free continuou servindo o Exército dos Estados Unidos da América, trabalhando como batedor sob o general George Crook para rastrear Apaches hostis. Ele lutou em várias batalhas intensas enquanto ajudava a capturar Apaches renegados. Durante esse tempo, ele cruzou caminhos com a figura lendária Tom Horn, conhecido por seus papéis como batedor do exército, intérprete Apache, pistoleiro e detetive Pinkerton. Tom Horn descreveu Mickey como alguém que havia dominado tanto o mexicano quanto o Apache e era destemido ao extremo. A aparência distinta de Mickey, com longos cabelos ruivos e um olho azul, o destacava. E apesar de sua coragem, ele parecia se importar pouco com sua própria segurança. Em 1883, Free juntou-se à expedição do General Crook às montanhas Sierra Madre, no México, onde perseguiram os hostis Apaches Chiricahua, liderados por Jerônimo, Naiche, Chihuahua, Chato, Bonito, Nana e Loco.
Durante essa expedição, o General Crook se encontrou em uma situação perigosa quando os Apaches hostis observaram sua presença nas montanhas. Inseguros, alguns Apaches foram ao acampamento de Crook para discutir. Crook, percebendo a necessidade de uma comunicação direta, arriscou-se passeando casualmente pela grama como se estivesse caçando pássaros, na esperança de atrair os líderes Apache para uma conversa. Mickey Free e outros batedores observavam a situação com nervosismo. Alguns líderes hostis se aproximaram de Crook, alegando que ele havia disparado tiros em direção a eles. Antes que qualquer dano pudesse ser feito, Mickey Free e Severiana, outra batedora Apache, intervieram. Eles dialogaram com os Apaches, permitindo o retorno seguro de Crook ao acampamento. A maioria dos Apaches foi escoltada de volta aos Estados Unidos da América. De volta à reserva Apache em Turkey Creek, Mickey Free serviu como um dos informantes para os colonos brancos. No entanto, muitos membros da tribo Chiricahua tinham receio de confiar nele. Em 1885, Mickey Free embarcou em outra missão para o sul, no México, para prender Jerônimo, Naiche e outros Apaches hostis que haviam fugido da reserva. Jerônimo culpou Mickey Free, Chata e o tenente Britton Davis pela fuga, convenientemente ignorando a reunião ilegal de Tizuan que desafiou a autoridade de Davis e o próprio plano de Jerônimo para prejudicar Davis. Em 11 de junho de 1885, o capitão Emmett Crawford, o tenente Britton Davis e suas tropas, com batedores Apache como Mickey Free, cruzaram a fronteira mexicana para perseguir Jerônimo e Naiche. Crawford e Davis eventualmente dividiram suas forças para procurar os fugitivos. Davis e seus homens, incluindo Mickey Free, perderam contato temporariamente, mas se reagruparam em El Paso em setembro de 1885. Logo depois, Mickey retornou para casa nas Montanhas Brancas. Em 1886, Mickey Free juntou-se a uma delegação de Apaches, incluindo Chato, para viajar a Washington, Distrito de Colômbia. O objetivo deles era discutir com o governo dos Estados Unidos da América quais ações deveriam ser tomadas com os Chiricahuas, uma vez que Jerônimo e Haiti fossem capturados. Antes de sua partida, uma tragédia ocorreu quando o filho de Mickey e outro garoto foram mortos a tiros por homens Apache da Montanha Branca, embriagados durante uma festa. Mickey estava arrasado, e alguns acreditavam que sua ida a Washington era, na verdade, uma tentativa de lidar com o luto. Enquanto estava em Washington, Mickey se reuniu com o capitão John Bork, o homem que originalmente o recrutou como um batedor. Bork observou a aparência desleixada de Mickey e notou os sinais de sua profunda tristeza pela recente perda de seu jovem filho. Enquanto Mickey estava em Washington, soube-se que Jerônimo Naiche aceitou voltar aos Estados Unidos em setembro de 1886. Pelo menos seu retorno à fronteira não seria um evento completamente e totalmente desolador. Ao retornar ao Arizona, Mickey Free assumiu o papel de caçador de recompensas, perseguindo Apaches renegados como o infame Apache Kid. O Apache Kid, uma vez um batedor do exército, vingou-se de outro Apache por matar seu pai, levando à sua prisão e condenação por motim e deserção. Enquanto era transportado para a prisão territorial de Yuma, ele e outros 4 prisioneiros Apache escaparam de seus guardas, e o Apache Kid permaneceu foragido. Como caçador de recompensas, Mickey Free teria percorrido as paisagens acidentadas do Arizona, usando seu conhecimento do terreno e dos comportamentos Apache para rastrear fugitivos. A partir de suas experiências como um batedor Apache e sua familiaridade com os esconderijos dos Apaches renegados, Mickey teria empregado furtividade, paciência e astúcia em sua busca por alvos. Ele teria enfrentado o perigo constante de emboscadas e ataques ao atravessar regiões remotas onde a ilegalidade muitas vezes prevalecia.
Apesar desses desafios, a reputação de Mickey como um rastreador habilidoso e sua determinação em trazer fugitivos à justiça teriam consolidado seu status como uma figura formidável na busca pela lei e ordem no Velho Oeste. Isso é, até que a ilegalidade deu lugar ao desenvolvimento da fronteira. Mickey teve dificuldades para se adaptar a uma vida mais tranquila, frequentemente recorrendo ao álcool. Seu comportamento levou a ações disciplinares, incluindo um rebaixamento temporário de sua patente de sargento. O tenente Carter Johnson, comandante de Mickey na época, o descreveu como problemático, notando um incidente em que Mickey atacou um sargento enquanto estava embriagado. Depois de se aposentar do Exército dos Estados Unidos da América, em 16 de julho de 1893, ele vivenciou alegria e tristeza em sua vida pessoal, recebendo outro filho na primavera de 1894, mas perdendo seu outro filho, e a mãe da criança até 1900. Ao longo de sua vida, Mickey casou-se com 4 mulheres Apache ocidentais e teve 3 filhos e 2 filhas. O reverendo Paul Meyerhoff, que chegou ao Forte Apache em 1896, retratou Mickey como um homem de família responsável, que valorizava a educação para seus filhos, ao contrário de muitos outros pais Apache. Embora criado entre os Apache, Mickey aos poucos se adaptou aos costumes dos colonos brancos conforme envelheceu. Ele se estabeleceu na reserva indígena Forte Apache, com os Apaches da Montanha Branca até sua morte em 1914. Portanto, o legado de Mickey Free perdura como o de um batedor indígena, Apache e caçador de recompensas que deixou sua marca na fronteira americana. Seu sequestro desencadeou um efeito borboleta que moldaria para sempre a história do Oeste, e seu trabalho como um homem da lei. E guerra não será esquecido tão cedo.